Então, o assunto que vocês vão estudar hoje, vocês já começaram a ver. O nome do assunto é conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos é um assunto simples. Você já conhece alguns desses conjuntos, como é o caso do conjunto dos números naturais, que vocês começam a ver desde o Fundamental 1 e vão vendo durante toda a educação básica. E esses números surgiram da necessidade do homem de quantificar objetos, membros de comunidade, animais de um rebanho, de contar no geral, entre outras possibilidades. Esses números naturais, acrescidos do zero, formam o conjunto dos números naturais. Esse conjunto aqui, ele é todo positivo e ele é representado pela letrinha N, de natural. O conjunto dos números inteiros surgiu da necessidade do homem de representar dívidas, débitos, que não era possível através dos números naturais. Então surgiu esse outro conjunto, que é o conjunto dos números negativos e positivos. Juntou tudo, os naturais mais os negativos, e formou um conjunto maior, formando o conjunto dos inteiros, representado pela letra Z. Se eu fosse desenhar um diagrama, ficaria dessa forma. Olha, um diagrama aqui para um conjunto dos naturais. Eu vou só escrever aqui, naturais, são todos os números positivos. Então, eu posso colocar aqui 0, 1, 2, 3. E vocês sabem que os naturais são infinitos, então vai até infinitamente. E aí, depois dos naturais, surgiu os inteiros, que são os naturais mais os números negativos, -3, quando vai registrar uma temperatura negativa, também se usa muito, tem que usar com o sinal de menos. Esses aqui, olha, os negativos mais os positivos, formam o conjunto dos inteiros. Depois, observe aqui, olha, todo número natural também é inteiro, pois ele está dentro do conjunto dos inteiros. Depois desses números naturais, inteiros, surgiu também um outro conjunto, que é o conjunto dos racionais. Todo número que pode ser escrito em forma de fração é considerado um número racional. Exemplo A aí, olha, vocês sabem que o número 5 é natural, é inteiro e também é o que? Racional. Porque o 5 eu posso escrever como sendo 5 sobre 1. 5 dividido por 1 é o que? 5. Então, ele é racional também. Na letra B, eu tenho aqui um número decimal, 0,6. É igual a 6 sobre 10, em forma de fração. Lembra, depois da vírgula, só tem uma casa. Então, aqui vai ser 10. Depois da vírgula aqui, tem duas casas. Então, aqui embaixo vai ser 100. E anota o número de cima aqui no numerador. Na letra C, ficou 283 sobre 100. Vocês já viram esse assunto, né? De fração no sexto ano. Como transforma decimal em fração. A dízima periódica. Periódica porque vai ter um período, olha. 0, 2, 2, 2. Perceberam? O 2 fica se repetindo. Então, eu posso reescrever essa dízima periódica em forma de fração, ó, geratriz, que é essa fração aqui, que será o assunto da próxima aula. A letra E também tem uma dízima periódica, tem um período aqui, olha. Eu posso também escrever assim, só com um tracinho. Escrevo uma vez só, que eu sei que vai ficar se repetindo. 0,25, 25, 25. Pode pôr só 0,25, que já subentende que está tendo a repetição. A fração geratriz será 25 sobre 99. Quando não é possível escrever em forma de fração, aí surge um outro conjunto. Ah, tem uma outra letrinha aqui, olha, que eu coloquei. Toda raiz exata também pertence aos racionais, só se for exata. Quando o número não pode escrever na forma de fração, aí vai vir um conjunto dos números irracionais. Além de não escrever em forma de fração, vai existir casos
e que os números têm infinitas casas decimais e não tem período. Olha o exemplo na letra A. Na letra A eu tenho 0,41, 37, 12, 8, infinitamente. Esse número aqui, observando, não tem período. Então ele é irracional. Não tem como escrever ele na forma de fração. Na letra B, menos 0,7, 8, 3, 4, infinitamente. Também não tem período. Não tem um padrão. Então também ele é irracional. Na letra C, tem esse símbolo. Esse símbolo aqui representa uma letra grega chamada π. O π equivale a 3,141592. Esse número é muito utilizado quando vai fazer cálculo de área, utilizando círculo, circunferência. Usa muito para medir comprimento, área. Usa essa letrinha grega aqui. E ele equivale a 3,141592. Também ele não tem um período, esse número aqui. Então ele é irracional. A letra D, observe uma raiz quadrada. Só que o 2, não é raiz quadrada de 2 exata. Então, quando eu jogo na raiz aqui, sai esse resultado. Esse resultado não tem período, 1,41, 42, 3,56. Não tem um padrão. Então ele é um número irracional. Na letra E acontece a mesma coisa. Menos raiz quadrada de 5 vai dar menos 2,23, 60, 67, 97. Esse número não tem padrão. Então ele é irracional. Aí aqui o desenho do diagrama aqui, olha do conjunto numérico, como é que seria? Por exemplo, eu vou colocar alguns números aqui. 2, menos 3, e raiz de 7, raiz de 16, 8 sobre 2. Pronto, esses números. Se eu fosse colocar esses números aqui nesse diagrama, quais desses números são naturais? O 2, né? Raiz de 16 aqui é 4. Eu poderia colocar a raiz de 16 aqui, que eu sei que é 4. Mas eu também posso colocar essa raiz de 16 aqui. Tanto faz nesse caso. 8 sobre 2, 8 dividido por 2 é 4. Eu posso pôr aqui, eu sei que 8 dividido por 2 é igual a 4. Ou posso pôr ali na parte dos racionais. Ou posso pôr aqui na parte dos inteiros. Negativo 3, posso pôr aqui nessa parte. Posso pôr aqui. Só não posso pôr aqui dentro porque não tem nada negativo. Agora o π. Esse outro aqui, ó, raiz quadrada de 7, aqui dentro. Então, o π, que vale 3,14 raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 não é exata, então vai ficar aqui dentro dos números irracionais. Pronto, por hoje foi só isso. São muitas informações. Mas eu peço que vocês se dediquem um pouquinho aos estudos, separem um tempinho para estudar e qualquer dúvida estou à disposição. Um beijo e até a próxima semana.